NPPlog. Hoje teremos uma convidada especial, uma ex-aluna do PPGA, daqui da Univale, a Gláucia Greumann. A Gláucia fez doutorado na área de internacionalização, junto com o professor Amal e a Dinorá. Então, gostaria de agradecer a Gláucia pela disponibilidade, de participar aqui ao nosso grupo de pesquisa. Então, o nosso grupo de pesquisa, mensalmente, ele faz uma reunião, sempre trazendo alguém com alguma metodologia, uma contribuição aí para os alunos, ou um tema específico. Então, a gente já está com a agenda até junho, então a gente vai ter mais 2 após essa. Lembrando a todos, que essa reunião está sendo gravada e depois vai estar disponibilizada junto com o material lá no nosso canal do YouTube, do NPPlog. Então, se você ainda não é membro lá, por favor, vá lá, assista, deixe o gostei ou não gostei, e se inscreva para receber aí as informações pertinentes. Então, Gláucia, obrigado pela tua disposição novamente. Então, agora eu passo a palavra para você. Então, aí você se apresenta e pode seguir com a sua palestra de hoje, que eu acho que é um tema bem importante para todos. Um abraço. Valeu, professor Luiz. Muito obrigado. Obrigado a todos. Boa noite a todos. É uma alegria poder estar aqui, poder compartilhar um pouco do que foi possível aprender ao longo desse tempo. Eu sou a Gláucia, recém-saído do doutorado, e é muito bom ver alguns rostos aqui, professora Cláudia, Rúbia, eu vi mais alguém aí que já saiu, mas enfim, vai voltar. E é uma alegria, professor Luiz, obrigado pelo convite também. Então vamos lá, gostaria de compartilhar com vocês esse assunto. Provavelmente vocês já devem ter pesquisado ou usado em algum momento. Eu até vi algum anúncio sobre alguma outra palestra a respeito disso na Univale. Então, provavelmente o assunto já foi abordado em algum momento. Mas eu gostaria de poder compartilhar, e no decorrer desse tempo, se alguém tiver alguma contribuição, alguma dúvida, pode ficar bem à vontade para conversar, para colocar no chat, aí o professor Luiz vai me ajudar aqui também na moderação. Gente, então vamos lá. Aplicação do protocolo PRISMA e revisões sistemáticas da literatura na área de gestão. Eu gostaria que, no decorrer da nossa conversa, nós pudéssemos, pelo menos, abordar o que é uma revisão sistemática de uma forma muito breve. Eu não vou entrar nos pormenores da revisão sistemática, só vou apresentar. Vamos falar sobre o protocolo de pesquisa, alguns protocolos, e aí vamos dar ênfase ao PRISMA, que é o que nós vamos conversar. Vamos falar sobre as principais vantagens do PRISMA, sobre os demais protocolos, por que o PRISMA está se sobressaindo, digamos assim, principalmente nesses últimos tempos, a importância do PRISMA na área da gestão, os componentes do PRISMA, dessa última versão do 2020, e as estratégias para alcançar a prática de reprodutibilidade na pesquisa em administração, o que é um desafio, vamos falar sobre isso. Eu vou tentar trazer uma aplicação prática, um exemplo prático de um estudo na área. Nós temos um estudo publicado, inclusive eu sei que saiu hoje, mas nós não usamos o PRISMA especificamente, usamos um outro protocolo, mas eu vou usar um estudo recente que usou o PRISMA específico para a área de finanças, inclusive. E algumas dicas gerais, úteis. Eu acho que está passando aí, os slides. Por favor, me avisem se não está passando. Tá passando, pode ir tranquilo. Okay, ótimo. Bom, ao final dessa conversa, nosso maior objetivo é que a gente saia com uma consciência maior sobre o nosso rigor metodológico. Eu penso que, e lendo os artigos também, esse é um desafio para nós como pesquisadores, é ter um rigor metodológico. E o protocolo PRISMA, ele vem sendo essa ferramenta que nos dá um rigor maior nesse processo de fazer a pesquisa, em específico, a revisão sistemática. E o que é uma revisão sistemática? Nós já vimos, já sabemos sobre isso, mas trazendo um conceito geral, trazendo aqui bem breve, é um tipo de pesquisa, é secundária, pesquisa secundária que se baseia na literatura,
aplica métodos sistemáticos, transparentes e reprodutíveis, ela é sistematizada, o fato de ser reprodutível, ou seja, qualquer pesquisador que use as mesmas fórmulas que eu usei a mesma busca, mesmos critérios, se espera que esse pesquisador encontre os mesmos resultados, ou pelo menos as discussões sejam em torno daquilo que nós encontramos. Então, a revisão sistemática, ela vem para dar esse rigor maior dentro dessa busca por aquilo que já se sabe dentro da ciência ou de algum campo do conhecimento específico. Outros grupos podem repetir os métodos aplicados na revisão sistemática e encontrar os mesmos resultados. É uma síntese, e aqui focando especificamente na revisão sistemática, digamos, em si mesmo, não estou aqui abordando a narrativa e outros tipos, ou meta-análise, enfim, mas aqui focando na revisão sistemática, é uma síntese dos estudos primários, que contém objetivos, materiais e métodos claramente explicitados, e que foi conduzida de acordo com uma metodologia clara e reprodutível. Nós poderíamos dizer, esse é o nosso conceito, né, da revisão sistemática. Aquilo que nós podemos garantir que, se alguém for fazer, pelo menos se tem consciência de que sim, vai encontrar um resultado parecido, ou enfim, que esse norte seja sistematizado, né, para possibilitar a reprodução. Mas aí a gente entra nos protocolos de pesquisa. Por que eles seriam necessários? Nós já temos outros protocolos de pesquisa, logo mais a gente vai ver alguns deles, mas por que nós precisamos? Porque o protocolo de pesquisa, ele garante um procedimento, ele é um procedimento, um sistema de regras que é usado para governar o processo, direcionar, dirigir todo o processo da pesquisa. Então, eu não posso simplesmente fazer uma revisão sistemática em si, não vou falar dos outros tipos de revisão, mas da sistemática em si, sem ter um protocolo. Então, qualquer publicação hoje que a gente busque, que a gente encontre, publicado num jornal legal, que seja, né, pelo menos, de uma boa qualidade, vai se exigir que exista um protocolo para essa pesquisa. Então, por isso que os protocolos de pesquisa existem, são necessários. E, dentro da área da gestão, e especificamente eu vou trazer aqui a nossa área, que é a dos negócios internacionais, nós temos alguns protocolos que são usados, AD ou Framework, Antecedents, Decisions, Outcomes, tem outros, esse do POE e Rosado, tem do POE criado também, que é o TCCM, também é um outro protocolo, mas voltando aqui um pouquinho, cada protocolo, ele tem a sua própria característica, digamos assim, específica, né, por isso existe esse framework, por isso que os autores, eles fizeram essa publicação e indicaram isso como um protocolo de pesquisa, como se fosse uma ferramenta que pudesse nos ajudar a tornar essa pesquisa mais sistematizada possível e reprodutível. Então, nós temos esses frameworks, nós já temos frameworks, além do Prisma, obviamente, que já deram esse norte, e aqui nem tão antigo, né? POE Rosado Serrano não é tão antigo, de 2019. Nós temos o Callahan, 2014, 5 Cs, Concise, Clear, Convincing, Contributive, Who, When, Where, What, Why and How, ou seja, responder de uma forma muito sistematizada a cada um desses pontos. Então, é um tipo de protocolo que também, desses 3 aqui que eu estou citando, o mais antigo é esse. Existem outros, obviamente, mas esse, digamos, mais que eu tenho visto, pelo menos, esse do POE criado, ele traz algumas perguntas mais específicas sobre teoria, contexto, características, metodologia desses estudos. Enfim, ele entra nesses detalhes mais específicos, né, da questão de cada um dos estudos que nós selecionamos, e então analisar cada um destes para trazer para então trabalhar nos resultados. Esse é um dos que também tem sido usados dentro da área, principalmente dos negócios internacionais. Vou trazer aqui a nossa área maior, né, no caso. Mas, obviamente, a gestão. Mas por que o Prisma estaria sendo considerado, digamos, como um especial, além desses 3? E aí, se alguém já trabalhou com algum outro, fica bem à vontade para comentar. Alguém aí já trabalhou com algum outro método, algum outro protocolo, ou então tenha ouvido falar a respeito de algum outro protocolo? Alguém aí já ouviu algum outro?
Pode ficar bem à vontade para compartilhar. Pessoal, pode perguntar, se quiserem. Eu tenho eu uso o PrognosC, do pessoal da UFSC, porque eu fiz minha tese, meu doutorado na UFSC, e eu aprovei um artigo recentemente, que está para ser publicado, e é uma ferramenta bem interessante, porque ela é construtivista, né? Bem legal. PrognosC. Não sei se tu conhece. Não tinha ouvido ainda, professor. Que legal. É muito legal, ela é bem sistematizada. Que legal. E é da área da gestão mesmo? Ela é da área de engenharia, foi criada na engenharia da produção. Mas legal. ela pode ser aplicada em qualquer tipo de revisão. Legal. Legal, que ótimo saber disso. Porque quando a gente fala sobre o Prisma, e aí entrando, né, no Prisma especificamente, nós sabemos que o Prisma ele vem da área das ciências da saúde. Então, assim, como pode, né? Como nós poderíamos usufruir de um protocolo que é de uma outra área, não é especificamente da nossa área da gestão, mas o Prisma ele tem também se sobressaído, e enfim, outras áreas, educação, enfim, também tem usado o Prisma como um protocolo. Então, sendo esse o nosso tema hoje, eu só gostaria de compartilhar com vocês aqui também. Eu fiz uma busca. Sim, pode falar, professor. Tem uma pergunta da Cláudia que ela queria fazer para ti, eu acho que eu já vou comentar aqui, que seria interessante. Ela pergunta assim, Gláucia, por favor, comentar a importância da revisão na sua tese e dissertação. Uau, muito boa pergunta. Sim, na verdade eu comecei primeiro, daí eu passo, né? Enquanto eu não sistematizei as minhas buscas de artigos, a minha tese estava perdida. Então, enquanto não parei, sistematizei, organizei realmente o que eu precisava fazer, aí no meu caso, né, os 3 tópicos maiores, que foram os choques exógenos, tempo, no caso, na primeira fase, né, tempo, e qualidade institucional, enquanto eu não sistematizei toda essa informação, eu não conseguia entender nem o que eu estava procurando. Então, um ponto bem legal que aí trazendo é, primeiro, a definição da pergunta de pesquisa, a partir de então a busca, então a sistematização. E aí isso dá o nosso chão, o nosso chão para conversar mesmo, né? Saber até onde a literatura foi, o que eu posso contribuir com isso, e o que de novo, né, no caso, né, dentro do doutorado, o que posso trazer de novo para dentro desse contexto, realmente que possa contribuir. Então, foi muito legal, porque no final, quando nós trabalhamos em um artigo, além desse que hoje nós tivemos aceita até, mas um outro artigo que foi o resultado final da tese, que foi uma tipologia, a tipologia seria impossível sem antes ter feito a sistematização dos estudos. Então, foi a base, né, sem dúvida. Muito legal. Isso, muito bem. Gente, falando então sobre o Prisma, eu fiz uma busca hoje sobre alguns estudos que estão sendo desenvolvidos, enfim, dentro da gestão. Eu não tenho mais o meu acesso VIP ao sistema do CAFE pela Univale, infelizmente, eu acabei perdendo há um mês atrás. E aí, mas eu fiz uma busca no próprio Google Scholar, e só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, né, das pesquisas, eu filtrei apenas pelo uso da palavra Prisma, Prisma Protocol, e apareceram vários estudos, e assim, eu não tinha colocado, primeiro, eu não tinha filtrado pelo ano, deixei ele geral, depois eu filtrei por 2021. Mas, assim, são muitos estudos na área da gestão, ou pelo menos áreas que são correlatas, que trazem o protocolo Prisma. E é bem interessante porque, olha só, nessa primeira tela, nós temos 2 papers, um deles no quadrante 1, né, primeiro quartil, um journal bom, uma publicação, pelo menos, com a qualidade que seja, né, que podemos considerar. Temos esse terceiro, 2025, também no quadrante 1, usando o Prisma. Temos mais aqui na segunda tela, alguns que não têm a classificação do journal, mas, ou seja, nós temos vários papers surgindo usando o protocolo Prisma. O que isso pode evidenciar para nós? A minha ideia aqui era trazer até a quantidade, eu não consegui fazer isso por questão da limitação do meu acesso, mas só por esse fato aqui que nós temos
de uma relevância maior de publicação usando o Prisma, isso mostra que o Prisma está sendo considerado, pelo menos pelos journals, né? Que é essa nossa maior dúvida. Será que os journals em gestão usam ou consideram ou não? Então, é interessante pensar dessa forma. Então, nesse ponto, o que entra a questão do protocolo Prisma e o que é, né? Primeiro, Prisma é uma sigla, Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis. Prisma vem desse acrônimo, é esse acrônimo, e o Prisma, na verdade, ele foi resultado do quórum, que foi um outro protocolo para meta-análises na área das ciências da saúde. E quando o pessoal da ciência da saúde, principalmente voltados à instituição Cochrane, eles se reuniram e eles analisaram vários estudos que eram meta-análises, e eles viram que muitas meta-análises não tinham uma conclusão comum, ou não tinha um protocolo, eles não seguiam um certo padrão na elaboração, ou seja, isso tudo gerava uma certa dúvida dos resultados, ainda mais na ciência da saúde, por exemplo, né? Usando um exemplo do efeito de um medicamento sobre determinada doença, né? Até que ponto cura ou não, ou ajuda ou não. E então isso gerava muita dúvida. E então foi que a Fundação Cochrane, aí antes era outro nome, enfim, aí eles criaram o quórum, que depois se tornou, então, o Prisma, que é hoje considerado também a revisão sistemática dentro desse arcabouço. E qual que é a ideia geral do Prisma? A questão da transparência, o máximo possível, e a reprodutibilidade, ou seja, outras pessoas podem usar o mesmo protocolo e, então, encontrar, pelo menos se espera que encontrem resultados parecidos, ou com menos viés possível, né, de diferenças possíveis nessa análise. E falando sobre a questão da história do Prisma, aí, né, que antes era o quórum, qualidade dos relatos de meta-análise, que era o foco inicial, hoje já se considera a questão das revisões sistemáticas. E aí, fazendo só uma distinção, a revisão sistemática é o que nós consideramos, é uma pesquisa que envolve vários estudos, mas não necessariamente vai considerar nessa análise dados quantitativos, ou seja, diferente da meta-análise, se nós formos considerar, a meta-análise, ela considera resultados quantitativos, e a partir de técnicas estatísticas, nós conseguimos mensurar esses resultados comuns, né? Por exemplo, digamos que vários estudos testem a mesma variável dependente, considerem similares, né? Variáveis independentes, efeitos no tempo, ou seja, esses estudos precisam ser parecidos. Nas áreas da ciência da saúde, isso é um pouco mais comum, porque se mensura de uma forma muito mais... se existem estudos mensurando diversos efeitos de medicamentos, enfim, né? Na nossa área, se torna um pouco mais limitado a depender do tema, mas não impossível. Nós temos várias meta-análises também, né, disponíveis de pesquisa, enfim, vários papers. Mas uma diferença, só para lembrar que o pessoal, alguém que não possa pensar o que é a meta-análise, o que é a revisão sistemática. A revisão sistemática, ela considera outros estudos, diversos estudos, não necessariamente quantitativos, que vão trabalhar, né, o tema proposto. A meta-análise ela é uma forma de trazer esses estudos na discussão, mas de uma forma quantitativa. Então, por isso que antes era quórum, aí mudou para Prisma, né, trazendo a questão das revisões sistemáticas. Esse é o site do Prisma, ele deve estar com outra cara agora aqui, né, uma outra aparência, mas é a mesma coisa, os mesmos dados, enfim. E também, já de antemão, eu coloquei ali para vocês na pastinha com os checklists, o diagrama, enfim, mas isso tudo está disponível no site. Então, se entrar no site, você consegue fazer o download, enfim, do checklist completo. Mas avançando um pouquinho, falando sobre a reprodutibilidade. Tem um estudo bem legal, que eu também compartilhei com vocês, que ele vai falar sobre a diligência vigilante. Ou seja, dentro da nossa área, e trazendo agora para a nossa área, essa diligência vigilante no processo da pesquisa, ela é o subproduto, que eles chamam, né, da reprodutibilidade. Ou seja,
Ser irreprodutível é ser também, é trazer preocupação, é trazer dúvidas a respeito da confiabilidade de uma pesquisa. Será que essa pesquisa foi feita da forma correta ou não? Nós temos uma pergunta. Qual a diferença para a bibliométrica? Boa pergunta. A bibliométrica não necessariamente vai fazer um estudo aprofundado de cada artigo no seu conteúdo. Então, exemplo, nós tivemos um ensaio, agora esse que saiu, o ensaio teórico foi resultado de uma bibliometria mais revisão sistemática. Enquanto só bibliometria, nós trabalhamos redes de autores, nós trabalhamos palavras-chave, trabalhamos o desenvolvimento do tema ao longo do tempo, tendência de pesquisa nos próximos anos, mas o estudo da revisão sistemática, aí a gente entrou nesses estudos, nesses artigos, e aí nós nos aprofundamos em cada um deles, buscando mais informações, e entender o contexto mesmo, o conteúdo desses artigos. Então, a diferença para uma bibliometria, a bibliometria ela vai trazer um panorama geral, não necessariamente considerando em profundidade, né, do conteúdo. Isso mesmo, mas de um panorama bem mais geral. Agora, quando nós tratamos da revisão sistemática, ela é muito mais aprofundada, ela vai considerar os estudos, cada artigo, aí nós temos que entrar mesmo em cada um deles, entender o texto, entender o contexto, entender propósitos dos autores, enfim. Então, essa é a diferença. A bibliometria é muito legal, ela traz assim um panorama, né? É muito bom. Eu não tenho visto estudos só bibliométricos, eu já vi essa combinação no caso, né, publicados em bons journals, pode ser que exista, mas assim, geralmente a bibliometria ela já vem atrelada a alguma revisão sistemática ou uma análise de conteúdo de uma forma muito mais aprofundada. Então, só ela sozinha, ela ainda depende do objetivo da pesquisa, obviamente, né? Legal. Andando um pouquinho, então, a irreprodutibilidade, aí falando sobre a reprodutibilidade, quando nós não conseguimos reproduzir isso, é sinal que a pesquisa ela pode ser um tanto duvidosa. Então, por isso que se vem com esse pensamento de que o protocolo PRISMA ele pode gerar, ou pode garantir um pouco melhor essa situação da reprodutibilidade, por ser bem mais minucioso no processo da pesquisa. Então, qual a vantagem de um contra o outro? Né? E aqui, trazendo de uma forma bem breve, porque o Prisma seria melhor do que o ADO ou o TCCM, enfim, e outros, né, que nós podemos ter. O Prisma, na verdade, é uma das formas, né, que pode vir nos ajudar. Mas uma das vantagens, ele tem um rigor metodológico padronizado, tem um reconhecimento internacional, todas as áreas conhecem, ou pelo menos boa parte das áreas, porque ele já vem de um protocolo minucioso, por ser minucioso, da área da saúde. Então, essa questão da transparência, a reprodutibilidade, se seguir à risca, nós conseguimos trazer um pouco mais, muito mais fidelidade àquilo que nós estamos analisando. Tem um fluxograma estruturado, não que outros não tenham, porque nós temos também estudos bibliométricos, e a questão de outros protocolos que eu já citei para vocês, também tem o seu próprio fluxograma, mas o fluxograma do Prisma pode nos ajudar a trazer um pouco mais confiabilidade em como os dados foram coletados, selecionados e analisados, e é aplicável a várias áreas. Assim como esse exemplo que o professor citou, eu não conheço, né, que vem da área das engenharias, obviamente que, provavelmente que essa própria ferramenta, esse próprio protocolo possa ser aplicado para outras áreas, ser aplicado à administração, provavelmente possa ser aplicado para outras áreas. O Prisma vem como essa opção a mais, né, para que a gente possa trabalhar dentro das nossas revisões. Então, esses são pontos bem interessantes para a gente pensar, da questão da padronização, de ser minucioso, enfim. Mas, então, por quê? Por que seria importante o Prisma na nossa área? Primeiro que eu já mostrei ali alguns artigos, algumas publicações, que eles já trazem uma crescente exigência, a questão de, né, existem vários papers sendo publicados usando o Prisma, e aí nós poderíamos pensar, mas isso talvez seja uma moda, né? Que a gente sempre tem os nossos tempos, assim, que parece que algum método soa melhor, aí vem uma técnica diferente e parece que é melhor, e enfim, a gente passa pelas modas dentro da academia, pelo que eu tenho percebido no meu pouco tempo de vida aí. Mas, enfim, mas é interessante pensar que, sendo uma ferramenta que pelo menos traga um rigor maior,
é interessante pensar em trazermos isso para dentro da nossa área, né? Assim como já tem sido usado, e crescentemente sendo usado. Então, e aí, além disso, melhoria na reprodutibilidade, confiabilidade. Então, se isso traz, né? Podemos nos pegar dessa ideia também. Apoio à tomada de decisão baseada em evidências. E aí que está um ponto bem interessante, porque a pesquisa na área da saúde, ela precisa dessa evidência, ou seja, preciso ver se isso realmente funciona. E aí, quando nós podemos trazer para dentro da meta-análise, que é um outro assunto, mas trazendo a ideia dentro das ciências da saúde, a meta-análise, para ver se um medicamento, até que ponto esse viés, toda essa distância de resultado, né, pode ser confiável ou não, eu preciso de evidências. E aí que entra um ponto legal para a gente considerar para dentro da nossa área. E aí nós podemos assim justificar, mas espera aí, as empresas são diferentes, podem ser do mesmo setor, podem ter a mesma quantidade de funcionários, podem ter mesmo padrão de faturamento, pode estar no mesmo local, mas a forma como as decisões acontecem nas empresas, enfim, é diferente. Nós vamos ter uma diferença, né? Mas nós teremos também evidências. Então, as próprias revisões sistemáticas, e aí, aprofundando um pouco, se fôssemos considerar a meta-análise, ela vem como essa base de trazer ideia, né, maior da decisão baseada em evidências. Eu consigo mensurar isso de uma forma um pouco mais que gere maior credibilidade naquilo que eu estou pesquisando. Então, por isso que o Prisma vem como essa opção para que a gente também trabalhe dentro dessa forma minuciosa do protocolo. E aí, o que vem a ser o Prisma, então, dentro do componente, né? Como que acontece? O que é o Prisma? Se você buscar no site, nós temos lá várias ferramentas bem legais assim para trabalhar, mas eu acho que um ponto bem interessante que a gente pode comentar aqui agora, dentro do componente, primeira coisa que o Prisma ele vai sugerir ou colocar em sua lista é o registro do protocolo da revisão. E aí, falando exatamente da nossa revisão sistemática, toda pesquisa na área da saúde, que é uma revisão sistemática, ela é registrada, ela possui um protocolo de início. Então, eles têm a própria Fundação Cochrane, o próprio Prisma, o site do Prisma, enfim, outras bases de dados, e aí um dos exemplos é essa Prospero, essas bases de revisões ou de estudos são feitas justamente para registro desses estudos. Então, toda vez que alguém precisar fazer alguma revisão sistemática, primeiro olha lá na base de dados de revisões, se já não existe lá. Porque muitas vezes, a depender da pergunta de pesquisa, a depender do avanço, né, do conhecimento, talvez seja um retrabalho fazer uma nova revisão sistemática sabendo que alguém já fez. Então, por isso que na área da saúde é muito comum ter o registro prévio da própria pesquisa. E aí vem uma dica para a gente. E aí também, mas e aí, Glaucia, a gente não tem base específica para a área da gestão. E aí eu vou deixar uma outra sugestão ali nesse ponto. Mas pensando sobre isso, quando se registra uma revisão sistemática, eu sei que alguém já está fazendo, já está trabalhando ou já trabalhou. Então, um ponto já que o Prisma coloca é sobre o registro. Claro, em plataforma aberta, é pública, você vai ter acesso, todo mundo tem acesso, os dados da tua pesquisa, né, você pode disponibilizar lá, inclusive artigos que não são revisão sistemática, enfim, até nós tivemos um caso, nosso artigo não é uma revisão, nós tivemos que disponibilizar os dados em alguma plataforma aberta, então essas plataformas também permitem isso. Além disso, possui um fluxograma de seleção de estudos, e aí um checklist bem minucioso de 27 itens, e comparando com outros, nosso Prisma aqui acaba sendo um pouquinho mais avançado aí no processo, enfim. Mas voltando sobre o registro na plataforma, no artigo que eu sugeri para vocês, até coloquei na pastinha, eles vão sugerir o Prospero, mas eu até diria que o Open Science, é bem melhor. Eu diria bem melhor por quê? Porque ele tem, para nós pelo menos, né? Porque ele tem outros estudos de diversos campos do conhecimento e não somente da área da saúde. E eu Prospero, pela busca que eu fiz até, e outras plataformas, a própria Fundação Cochrane, acaba sendo muito só estudos da saúde. E esse Open Science, até outros também parecidos, eles são mais, possuem outros estudos e tal.
é interessante pensar em colocar a pesquisa lá. Tá, mas por que eu deveria fazer um registro da pesquisa? E aí que entra o objetivo, o porquê. Primeiro, quando eu coloco na plataforma, eu coloco lá, informo os dados, quem são os autores, o objetivo da pesquisa, e delineio como que eu vou trabalhar essa pesquisa. Como ela está pública, isso faz com que mudanças no decorrer do caminho, que possam gerar vieses, sejam evitados, ou seja, ela já está registrada, né, por assim dizer. Ela está pública, ela já está lá, está disponível ao público, e alguém está trabalhando, estou trabalhando nessa revisão sistemática. Então, eu coloco essas informações, coloco, é claro, não é toda a pesquisa lá, mas eu digo, existe um protocolo, você coloca as informações lá, é como se você fizesse um contrato dizendo, olha, eu vou seguir esses caminhos para desenvolver a minha revisão sistemática. E isso faz com que você seja mais minucioso, criterioso ao planejar a própria pesquisa. Não somente adaptar conforme o tempo vai andando, conforme a carroça vai se ajustando, não. Primeiro, ajustar antes, né, delinear bem certinho os objetivos, como vai trabalhar, de que forma vai ser, se existe algum protocolo específico de, por exemplo, de análise de conceitos, de termos, enfim, como que você vai analisar. Então, por isso que essas plataformas, elas acabam sendo uma ferramenta para facilitar o planejamento da pesquisa. Você não vai trabalhar a pesquisa nela, mas você vai informar a tua pesquisa e o que você está fazendo. Então, enquanto você informa alguém que poderia estar também interessado no assunto, assim como eu já fiz também, eu busquei já na plataforma, né, negócios internacionais, estoques exógenos, para ver se alguém já estava trabalhando nisso. E alguns estudos vieram, né, sobre risco, enfim. Então, é legal. Então, ou seja, eu não preciso fazer de novo um retrabalho, né? Se eu quero desenvolver alguma pesquisa, porque alguém já está fazendo. Então, plataformas abertas, aí, nesse caso, a Open Science Framework, é uma das opções. É uma das opções que a gente tem para protocolar nossa pesquisa na área da gestão. Então, por isso que é interessante pensar sobre o registro. No finalzinho, a gente vai falar sobre uma dica bem importante sobre o registro e a revisão dos artigos quando estão nos journals. Mas antes disso, antes de nós mover, alguém tem alguma dúvida? Está muito rápido? Se é muita informação? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Esse pessoal nunca tem dúvida, eu estou cheio de dúvida. Ah, é? O professor acho que é mais curioso. A gente sempre aprende alguma coisa. Verdade. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tenho mais uma perguntinha para ti, Gláucia. Tu podia explicar rapidamente quais são os tipos de revisão que existem? Claro, a gente sabe aí a revisão da literatura sistemática, mas existem outros tipos, né? Uhum. Revisão, eu vou focar em 3, para não confundir. Até eu tirei, eu tinha planejado falar sobre isso, mas eu pensei que vocês iam focar só no prisma, vamos levar só o prisma. Mas falando bem rapidinho, então, vamos falar sobre 3 principais, né? A narrativa, a sistemática, e dentro da sistemática nós poderíamos considerar a integrativa e a meta-análise. Então, digamos que se nós abarcássemos essas 3, né, principais, a narrativa, a revisão narrativa, ela não traz especificamente um protocolo a ser seguido, ou não seguir um protocolo específico para desenvolvimento. Geralmente, as revisões narrativas, elas são voltadas a assuntos que ainda demandam muita pesquisa, mas não se tem, e então experts na área desenvolvem alguma revisão narrativa considerando temas específicos, mas que ainda precisam de aprofundamento e não há estudos suficientes. É um tipo, uma das formas, né? Mas ela não segue, diferente da sistemática, ela não segue um protocolo específico de sistematização. Já a revisão sistemática, ela é sistemática, por assim dizer, pelo fato de seguir um protocolo específico e que permita a reprodutibilidade. Enquanto a narrativa não permite a reprodutibilidade, por não seguir um protocolo, a revisão sistemática permite essa reprodutibilidade. Eu poderia incluir dentro dessa revisão sistemática a revisão integrativa. A revisão integrativa é quando você busca por vários estudos, e aí o próprio nome diz, né, integrar
tudo que você pode a respeito daquela pesquisa, aquela pergunta de pesquisa que você tenha, você busca por aqueles estudos e você integra e você faz, não digo uma sumarização do que você viu, mas você tenta ver os caminhos que já se desenvolveram. Você não vai explicar cada paper, mas você vai integrar tudo isso e ver o que sai de novo disso. Você pode criar agenda de pesquisa a partir dessa revisão integrativa, né? E aí, por fim, a meta-análise. A meta-análise é uma revisão, mas focada quantitativamente. E aí, essa meta-análise, você pode se usar de softwares, inclusive, para fazer a comparação desses estudos. E aí, Stata, outros softwares de análise, você coloca os dados, você vai trabalhar com esses dados no software também, justamente para ter uma conclusão, até que ponto esses estudos andaram, quais foram os efeitos, o que nós podemos aprender, né, com esses resultados. E aí eu trago o exemplo do medicamento, já que é bem usado dentro da área da saúde, até que ponto o paracetamol ajuda a aliviar a dor de cabeça. Aí tem o artigo A fala algo, o artigo B fala outro, o artigo C, e assim você engloba todos esses artigos, você consegue mensurar de uma forma, usando software, até que ponto, que conclusão você pode ter a partir disso. Então, essa é a meta-análise. A meta-análise, ela é bem mais quantitativa. Ok? Ok, Glaucia, obrigado pelo esclarecimento. Ótimo, legal. Por favor, se alguém mais tiver alguma pergunta, me interrompa, bem tranquilo. Gente, então, andando um pouquinho, vamos para o fluxograma, então. Eu falei do registro, agora vamos para o fluxograma, e depois nós vamos para o checklist. O fluxograma, ele vai apresentar as etapas. As etapas quais são? Identificação dos estudos. Primeiro, né, antes disso, eu tenho a pergunta de pesquisa. Faço a busca na base de dados. A partir dessa base de dados, eu tenho vários artigos. A partir desses artigos, então eu entro. Identificação. Quais são esses artigos? Triagem. Por que eu tenho a triagem, né? Quais os critérios que eu vejo ali que eu vou considerar esses artigos ou não para dentro do meu portfólio? Elegibilidade, inclusão. A inclusão ao final. Quais artigos realmente eu vou analisar por final, analisar o seu conteúdo, enfim. Por que eu preciso do fluxograma? O fluxograma, ele ajuda a descrever o processo da seleção dos estudos. Vocês vão ver que um dos artigos que a gente vai ver no final, ele vai trazer exatamente isso. Ele traz visivelmente, graficamente, o fluxograma. Isso é importante para ter uma visão da pesquisa, mostrar, né, como que foi organizado esse processo, quantos artigos participaram de cada uma das fases. Esse é o fluxograma, aqui ele está traduzido, e aí, como eu usei a versão traduzida, eu usei o estudo do Galvão 2015, para facilitar aqui para todo mundo. Mas, resumindo, eu tenho identificação dos estudos, número de relatos, da nossa base de dados, aí pode ser a Web of Science, pode ser Scopus, pode ser alguma outra base. Geralmente a Web of Science ela é mais usada, e aí tem os seus pormenores de justificativa, né? Porque geralmente tem mais estudos, a depender do critério usado, enfim. Mas a partir dessa base, aí eu entro para análise, a seleção especificamente. E aí qual que é a tarefa? Principalmente quando nós usamos, não só, né, mas quando nós usamos mais que uma base de dados, provavelmente eu terei outros estudos ou seja, eles vão se duplicar. A base 1 reporta uma quantidade, a base 2 outra, mas existem estudos similares, então eu preciso eliminar os duplicados. Essa é a fase da identificação e eu vou para a seleção. Nessa situação, desses artigos, esses artigos, depois de eliminados os duplicados, tendo os artigos, né, primários aí na situação, então eu entro para os meus critérios de exclusão. E aí nós temos que definir, né, precisa escrever mesmo. Por que eu não considerei o estudo X, sabendo que o assunto era parecido, pelo menos estaria abarcado pela minha pergunta de pesquisa? Vou dar um exemplo. Num estudo que nós fizemos, falando sobre o COVID, nós tínhamos diversos estudos a respeito do Covid e a questão dos negócios internacionais. E aí, pelo fato de ser um tema novo, sendo a pandemia, obviamente, sendo um tema novo,
dentro dos negócios internacionais, várias áreas se intercalavam nessa busca. Então, apareceram estudos da psicologia, né, tentando entender, por exemplo, o comportamento do CEO no tempo do Covid. Ou seja, entre a questão, né, por ser uma multinacional, exemplo, né, multinacional, a questão do Covid, o comportamento do CEO. Mas por que nós não consideramos? Aí você escreve lá, porque não faz parte da nossa pergunta de pesquisa, por isso, apesar de considerar, né, o ambiente, apesar de considerar os nossos objetos de pesquisa, mas não necessariamente vão fazer parte, por isso. Aí tem que realmente escrever, justificar o porquê. Isso vai garantir a reprodutibilidade se alguém for buscar pela mesma base, as mesmas palavras, e se chegar àquele número de artigos, eles vão saber que tal artigo foi excluído. Ou então, aí trazendo o exemplo da tese, desse artigo que nós tivemos aceito agora, quando nós buscamos sobre tempo, quando nós buscamos time, né, time dentro das bases de dados, nós tivemos o nosso portfólio. Mas nós tivemos estudos que não tinham o nome time, mas estava escrito por exemplo, estava escrito em latim, que na verdade foi o artigo base da nossa pesquisa, foi aquele, estava escrito em latim, tempus, e tempus não aparecia na nossa busca, porque nós buscamos por time. Então, aquele artigo foi um artigo de fora, um artigo base, que nós incluímos, e aí justificar por que nós incluímos, por que ele não estava na nossa base de dados, por que nossa busca não abarcou aquele artigo, explicar que estava escrito em latim, tempus fugit, apesar de que a autora é a primária dentro do time, dentro dos negócios internacionais, explicar por quê. Então, vem um artigo de fora, então explica por que você trouxe ele, né? Um artigo de referência, que a gente chama. Então, aquele artigo eu incluí para dentro do meu estudo. E assim vai, cada um dos pontos, por que foi excluído, por que foi incluído, até que então se chega aos estudos finais, né, o portfólio final, e pode variar, né, às vezes nós vamos ter ali, inclusive um exemplo, 20 artigos, 45 artigos, 60 artigos, 100 artigos, e aí depende, né, da questão da pergunta de pesquisa, o avanço do campo, enfim. Ok? Vamos para o nosso checklist, então? Entrando agora, nós falamos sobre o registro, o protocolo, falamos sobre o fluxograma, e agora vamos entrar nos pontos do checklist do Prisma. Como qualquer outra revisão sistemática, né, a seguir o protocolo, toda revisão sistemática precisa da definição da pergunta, critérios de inclusão, exclusão, estratégia de busca, seleção dos estudos, extração dos dados, avaliação da qualidade dos estudos, análise e síntese. Esse é o pormenor, né, é o básico de uma revisão sistemática. Mas quando nós entramos na questão do Prisma, entram alguns pontos para a gente pensar também. Não necessariamente só do Prisma, mas um ponto que é interessante também considerar, a questão da pergunta de pesquisa. Não vou me ater a falar sobre isso exatamente, mas só para nós termos um norte que é importante a gente considerar. Por que eu preciso saber sobre isso? Perdão. A pergunta que eu descrevi, a pergunta que eu tenho, ela é factível de ser respondida? Será que eu vou ter estudos suficientes para responder essa pergunta de pesquisa? Será que alguém já não respondeu isso anteriormente? E aí eu volto à história do registro, né? Será que alguém já não respondeu essa pergunta antes? Será que eu preciso trabalhar em cima disso? Essa pergunta é relevante? Perdão. Existem estudos primários que vão ajudar, vão trabalhar como subsídio no processo de revisão? A pergunta será o principal guia de todo o processo de revisão. Perdão, gente. A pergunta é bem interessante, porque quando a gente está na metade, do nosso processo, muitas vezes nós já coletamos os estudos, nós já temos um portfólio, e nós temos que voltar à pergunta. E uma estratégia que eu usava, eu colava post-it aqui no computador, enfim, na parede, com a pergunta de pesquisa, porque eu sabia que não podia sair daquela pergunta, né? A pergunta era o meu norte. Então, se surgia alguma coisa nova, alguma ideia nova dentro dos artigos que eu estava lendo, eu anotava,
mas eu sabia que aquilo era para outra situação, não era para esse artigo, né, para aquela revisão sistemática. Então, a pergunta ela dá um norte, porque se não for pela pergunta, quando surgem coisas novas no decorrer das leituras, nossa tendência é vagar, a gente considera ver outras coisas interessantes, enfim. Então, a pergunta vai ser o nosso norte. Ela é de suma importância e vai dar estrutura à nossa busca. Vai dar base, vai dar norte para aquilo que nós vamos buscar. E uma frase que eu gosto, que faz jus a isso, é justamente o seguinte: quem não sabe o que pergunta, não entende o que encontra. Por isso que se nós não tivermos a pergunta explicitamente ali, clara, nós vamos ver muitas coisas no decorrer da pesquisa, coisas interessantes, mas se nós não sabermos o nosso foco, nós vamos trazer outras coisas para dentro que não vai gerar, né, vai devagar. Então, por isso que é importante a gente considerar esse ponto, e eu trouxe aqui também para dentro da nossa discussão do prisma. Mas entrando então no checklist. Primeira coisa, os artigos que consideram prisma, e eu vou considerar as duas situações, né? A questão das ciências da saúde e a nossa situação. Hoje, se nós formos olhar para muitos artigos que usaram o prisma, muitos deles talvez não tiveram registro de protocolo, lá no site, por exemplo, da Open Science ou algum outro. E é interessante, assim, analisar criticamente, né? Geralmente os estudos dizem que usaram o prisma, mas talvez foi um prisma parcial, entende? Às vezes usam prisma, mas esse prisma não está completo. Obviamente que a gente não vai conseguir abarcar tudo, né? Ou talvez às vezes a gente nem tenha informações para cumprir com isso, ou a depender do tipo o que estamos pesquisando, talvez não seja necessário nem informar, porque nós não temos, né? Mas é interessante pensar sobre isso. Mas uma coisa que o prisma ele já supõe já de início é que o artigo já seja identificado como revisão sistemática. No título, eu preciso identificar isso, que se trata de uma revisão sistemática. Então, a metodologia Prisma, o protocolo Prisma, pelo menos considera que eu preciso já identificar no título que se trata de uma revisão sistemática. O resumo também é estruturado. Aqui eu trouxe só algumas frasezinhas aí bem resumidas, essa parte foi traduzida para o português para facilitar, mas se vocês olharem no material que eu disponibilizei também junto ali, vocês vão ver que tem um artigo só falando sobre cada uma das fases, inclusive do resumo. E no resumo, também esses dados precisam aparecer. Então, por exemplo, se a pesquisa foi registrada, teve algum registro em protocolo de registro em alguma base de dados, critérios, de uma forma resumida, é claro, mas tudo isso já evidenciado no próprio resumo. E o Prisma considera isso, a necessidade de colocar já no próprio resumo o tipo de referencial teórico, objetivo, fonte dos dados, onde você coletou, como que você trabalhou, avaliação do estudo, síntese dos métodos, principais achados. Ótimo, isso a gente já sabe que a gente precisa. Mas existe esse protocolo mais específico, né, da apresentação, como deve ser feito. Se você olhar lá no manualzinho do Prisma, ele vai colocar bem detalhado cada um desses pontos. Vocês veem aqui, por exemplo, no próprio resumo e nos objetivos, que tem aí a opção PICOS, né? A gente não usa PICOS necessariamente, por exemplo, população, intervenção, qual outro? Comparison e outcome. Nós não temos necessariamente cada um desses pontos, né? Talvez a gente, vou dar um exemplo. Dentro dessa estratégia PICO, por exemplo, dentro do Prisma que ele considera, nós temos lá população. Qual que seria a minha população? Minha população poderia ser as empresas multinacionais. Qual que é a intervenção? A intervenção foi o fato de haver a pandemia Covid, e isso foi o contexto, né, que interferiu em como as empresas trabalhavam. A comparação, nem sempre eu consigo fazer estudos dentro, né, dessa análise de revisão sistemática que compara empresas que sofreram ou não sofreram. Qual foi o outcome, o resultado disso, né? Então, nem sempre dentro na nossa área da gestão a gente vai conseguir adequar cada uma das nossas informações para dentro desses objetivos que o próprio Prisma coloca, porque
justamente voltado para a ciência da saúde. Mas quando nós conseguimos abarcar boa parte disso, aí nós conseguimos trazer uma replicabilidade maior. E aí, seguindo, o método é o mais detalhado possível, que na verdade eu acho que esse que é um dos pontos que mais pesa para nós. Nem tanto ali a questão da introdução ou final, mas o método, vocês vão ver que boa parte dos artigos que usaram Prisma dentro da nossa área não voltam a falar do Prisma lá nos resultados ou na discussão, na conclusão. O Prisma, ele é enfatizado no método, e aqui que entra a nossa base mesmo. Como é que eu fiz a pesquisa? Qual foi o processo? Como que tudo foi desenvolvido? Critérios de exclusão, elegibilidade, por que tais estudos, por que tirei um, por que outros não, e assim vai. Então, tudo isso muito bem descrito. Quando que eu fiz essa pesquisa, né? Lembrar de informar isso, a questão do quando, que época, que mês, né? O tempo utilizado, né? Quantos estudos, durante quanto tempo, enfim. Isso precisa estar bem delineado mesmo, bem descrito, bem claro. Depois a gente vai ver um exemplo disso. E então, o que entra nesse ponto do método? Protocolo. Então, se eu fiz um protocolo, se eu tenho um registro dessa pesquisa, eu informo no método, critérios de elegibilidade, fonte de informação, Web of Science, Scopus ou outro, a busca, qual foi a estratégia de busca, a formulazinha mesmo que a gente usa, né? Da palavra, o and, ou or, ou como que foi essa busca, seleção dos estudos, quais são esses estudos, como que eu fiz a coleta, lista dos dados, e é importante ter, o nosso velho Excel é uma ótima ferramenta aí para trabalhar isso, não precisa nenhum software além disso, apesar que existem, e são muito bons, depois a gente vai falar sobre isso, mas como que, né, nós fizemos essa lista, ter disponível isso, e quando formos para a parte da análise mesmo, né, como nós analisamos cada um desses estudos, como nós consideramos, descrever de uma forma mais minuciosa. A revisão sistemática, ela não é um resumo de artigos, né? Isso fica bem claro para nós, mas a gente considera todo esse arcabouço de artigos para gerar outras ideias que venham, ou então entender até que ponto o conhecimento foi, mas não é uma sumarização de artigos, porque isso o SciSpace faz, o Elicit faz, enfim, nós precisamos analisar tudo isso. Isso tudo é que vai levar para os nossos resultados e as discussões. Então, quando nós consideramos esses pontos, e aí, analisando de uma forma bem geral, a parte do método é o que mais pesa mesmo, porque vai ser a base mesmo do processo. E quando nós vamos para os resultados, é por isso que é aceitável pensar que boa parte dos artigos nem mencionem Prisma, por exemplo, nos resultados de discussão, porque já vem como o próprio resultado. Então, é interessante pensar sobre isso. Discussão, sumário da evidência, limitações, conclusão, e aí a questão do financiamento, se houve alguma, né, uma fonte de financiamento para essa pesquisa, enfim. O Prisma, ele abarca todos esses pontos, então, para vocês verem que acaba sendo bem minucioso, principalmente o método. E é o método que é a cerejinha mesmo do Prisma. Mas não é nada impossível. Então, quando a gente vai analisar cada um dos pontos, aquilo que não se adequa à nossa pesquisa como área da gestão, obviamente a gente não vai ter para informar. Se você olhar lá naquele arquivo que também está disponibilizado, aqui não aparece, mas lá você coloca, né? Por exemplo, protocolo e registro, que página está, né? Onde está? Onde você informou no seu artigo? Como você fez os critérios de elegibilidade? Página tal, né? E aí descreve. Fonte de informação, Web of Science, página tal, né? Então, acaba sendo bem minucioso e você consegue controlar melhor isso, saber, né, como que está a tua pesquisa. Ok? E aí a gente entra num ponto que aí para a gente pensar um pouquinho nessa ligação para dentro da administração. Uma coisa que os autores falam sobre o pré-registro da pesquisa. Esse é um ponto bem interessante, porque nós não costumamos registrar a pesquisa. E é interessante que esse MIJRA 2023 é um tanto recente,
eles vão falar sobre isso, da questão da nossa necessidade também de tomar como algo normal o registro de uma pesquisa. E aí, as plataformas de base de dados, enfim, podem nos ajudar bastante nisso, a Open Science, por exemplo. Métodos abertos, dados abertos, colaboração, né? Quando você tem a colaboração, quer dizer, não é só você, mas outras pessoas farão o mesmo trabalho. Eu sei que você pode dizer assim, não, Glaucio, mas aí a gente está fazendo a revisão sistemática da tese, é só eu que estou analisando os artigos. Ok, melhor ainda, porque você consegue ter um controle legal ali, você só. Mas você imagina que mais alguém estaria colaborando nessa revisão sistemática. A mesma coisa, o mesmo processo que eu usaria, outra pessoa também vai usar. E aí nós podemos comparar, eu digo o processo é ler todos os artigos, analisar cada conteúdo, analisar, né, ter noção do que se trata, entrar nos pormenores, os dois. Eu sei que a gente é tentado a dividir, né? Um faz até 1 ao 10, o 10 ao 20, 20 ao 30, mas não é. O correto seria todos analisarem juntos, né? Fazer todo esse processo de análise. Isso faz com que gere maior credibilidade da pesquisa, inclusive, né? Se tem mais pessoas que façam a mesma coisa e então cheguem nas mesmas, ou pelo menos se espera que cheguem nos mesmos resultados. Um outro ponto interessante é a automatização. Com a inteligência artificial, isso tem facilitado a automatização das revisões sistemáticas. Mas um ponto legal é que a gente também venha desenvolver capacidade para permitir que as revisões sistemáticas estejam atualizadas, porque nós temos revisões sistemáticas, nós lançamos revisões sistemáticas, publicamos e para no tempo. Então, que a gente consiga também manter, e aí questão de algoritmos e, né, programações e tal, a gente consiga manter essa revisão sistemática atualizada sempre, né? Isso tem uma questão de protocolo de automatização também. Diretrizes de relato, né? Seleção da literatura, e aí entram esses pontos, reprodutibilidade da pesquisa, e que a revisão pós-publicação seja feita de forma aberta, não só pelos revisores. Um dos pontos que Mishra e Mishra sugerem. Mas eu gostaria só de tocar nesse ponto do pré-registro, dos dados abertos e da automatização, que é interessante a gente pensar. Sobre a automatização, tem um protocolo também para automatização da própria revisão sistemática. Eu procurei, não encontrei nenhuma na nossa área que esteja atualizada. Eu digo assim, que a gente clica lá e só aparece a revisão, só aparecem os artigos seguindo aquele protocolo, aquela fórmula de pesquisa. Eu não achei. Se alguém achou, vai ser muito legal. O que a gente tem hoje são aqueles dados gerais, né, do SciSpace, do Elicit, enfim. Mas, se nós tivéssemos algo que nos trouxesse essa revisão sistemática atualizada, pelo menos na nossa área especificamente, seria muito bom. E esse artigo aqui, que está aqui na tela, ele mostra, é um protocolo de automatização da revisão sistemática, que é bem legal também para se pensar. Ok, gente? Alguém tem alguma pergunta? Perguntas, pessoal? Esses alunos não são fracos, né, Glaucio? Vai se preparando, Glaucio. Eles não fazem pergunta. A dúvida só vem na prova. Depois tem prova para saber o que é isso. Bom, Glaucio, eu tenho algumas perguntas aqui para ti, uma correção, tá? A primeira pergunta eu queria falar contigo. Eu vou fazer a primeira correção. Tu falou que o Web of Science é o maior do que o Scopus, não é o contrário. O Scopus é maior que o Web of Science, tá? Ok. Então, o Scopus, porque a Scopus é mais antiga, tem a base mais antiga. Então, normalmente é muito maior do que a Web of Science. E tu já fez alguma vez alguma revisão sistemática integrando a Scopus e a Web of Science? Eu comecei. E aí optei pela Web of Science justamente pela justificativa que ela teria maiores estudos. E aí nós referenciamos que a Web of Science teria maiores estudos naquele campo. E aí tem a Harzin fala sobre isso. Quando nós usamos, por exemplo, quando nós usamos dupla base de dados, né, duas bases de dados, por exemplo, se justifica que se você tem retrabalho
Então, por isso, você opta por uma. Então, eu já comecei fazendo, e aí nós íamos com essa... Alguém veio e disse, não, a gente vai buscar só por uma. E aí, tiramos os Scopus e buscamos só na Web of Science. Mas tem que justificar por que, que você usou só a Web of Science. A Cláudia está fazendo uma pergunta: como incorporar artigos identificados por inteligência no protocolo? Ok. Cláudia, nesse caso, nós tivemos uma palestra, ano passado, a gente fez uma palestra sobre o uso da IA na revisão sistemática. O protocolo em si, ele vai considerar o processo, né? Então, o protocolo, ele é a escolha de artigos. O uso da IA é a forma como você pega esses dados, né? Como você extrai esses dados. Então, se você usa alguma IA, exemplo, LCIT, SciSpace, ou algum outro que faça uma bibliometria inicial, né? Você vai a partir destes, mas você precisa ter descrito. Então, o protocolo, ele vem para descrever como que você fez. Eu não vi ainda, muito provavelmente esteja surgindo, alguém vai publicar nos próximos anos, né? Não sei, talvez esse ano que vem, mas eu ainda não vi, procurei por isso, para ter noção, assim, em um journal legal, né? De alguém que tenha usado o Prisma ou algum outro protocolo a partir de dados extraídos de plataformas de IA. Eu não encontrei. Então, assim, por agora, eu entendo que o protocolo em si, ele é a forma como você vai analisar, você vai extrair, ou seja, como você fez, escreve como você fez. A base de onde você tirou isso é outra história, apesar que isso vai ter que estar descrito, né? Pode ser LCIT, pode ser SciSpace, pode ser outro, mas essas fórmulas vão precisar estar muito bem claras, a pergunta de pesquisa, né? E aí a gente usa a pergunta de pesquisa, vai lá no LCIT, você descreve a pergunta, né? Você pergunta a pesquisa. Então, isso precisa estar bem detalhado. Então, o protocolo vem como uma ferramenta para explicar como você fez. Ainda não vi, infelizmente, ainda não vi. Né? Espero que a gente tenha alguém que explique isso de uma forma mais clara. Mas eu não vi nenhum publicado ainda, a partir de usar a base de IA. Ok, Gláucia, temos mais duas perguntas. Agora do professor Taboada, da UFSC. Professor, pode abrir a sua câmera e seu microfone, se quiser. Professor? Sí, oi. É que eu te falei que a câmera não dá para abrir, que estou em outro ambiente agora, estou na rua. Sem problema. Mas dá, me escuta, não? Para poder fazer as perguntas. Sim, sim. Bom, uma delas deveria ter sido feita... bom, boa noite, antes que tudo, não? E parabéns palestrante, porque tem feito uma apresentação bem didática e bem precisa, não? Então, eu gostaria também de fazer uma espécie de comentário ou pergunta, não? Porque quase sempre todos os protocolos e os procedimentos, Prisma, EndNote ou qualquer outro, ou Bibliometric, etc., sempre baseiam-se em pesquisar em bases de dados estabelecidas, Scopus, Web of Science, etc. Só que o que interessa é o conhecimento. E muitas vezes, com a dinâmica das coisas, o conhecimento já existe e que tem sido até publicado em um evento internacional de peso ou tem sido publicado em uma tese ou uma dissertação. E ainda não deu como para que, digamos, fosse esse conhecimento já exposto em uma publicação internacional. Existe isso, uma tese foi terminada, foi aprovada por um grupo de experts, uma banca, e está em uma biblioteca, só que às vezes demora um ano em ser publicado esse conhecimento. Só que existe. E por isso existe o critério também de não deixar de utilizar a literatura cinza, que isso é algo que, em geral, não está muito divulgado, mas existe, porque está o conhecimento e alguém não está utilizando porque não foi a procurar em algum outro lugar. E, nesse sentido, como é que seria? Ou seria uma espécie de complemento, não? Tentar utilizar os elementos da chamada literatura cinza, ou seja, trabalhos que têm sido
aceitos y expuestos en eventos internacionales de peso que existen por ahí, que han sido avaliados por referís también, o tesis y disertaciones que también han sido avaliados por referís, ¿no? Entonces, ¿cómo se vería eso en el contexto de una revisión sistemática de literatura? Porque eu gostaria de tocar. Sim, ok, era essa uma das perguntas. Ótima pergunta essa. A literatura cinza, ela entra por dentro da revisão sistemática, sim. O protocolo Prisma, você vai descrever em qual base de literatura cinza. Exemplo, existem várias bases que você pode encontrar, aquilo que não foi publicado oficialmente, e aí você pode citar as bases, né? A própria Open Science Framework, ela é uma base de literatura cinza. Tem outras também, mas tem que se explicitar isso, né? De onde veio, em quais artigos. Bem interessante a questão ali, incluir teses. Exemplo, geralmente a gente só seleciona artigos publicados e artigos em inglês, né? Ou então do primeiro quartil, segundo quartil, no máximo. Então, assim, entra assim esse ponto em que você precisa descrever onde você encontrou essa literatura cinza, mas ela é permitida sim. Tanto é, tem um mini curso, eu poderia dizer, da Universidade de Campinas, que é da área da saúde, e eles explicam de uma forma muito legal essa parte da literatura cinza, como que se considera para dentro da própria revisão sistemática. Mas, em resumo, é permitido sim, desde que descreva onde você encontrou isso, né? Quais são esses artigos, quais são esses estudos, principalmente quando nós temos temas muito novos, que a gente não tem publicações em larga escala, né? Que a gente possa analisar. Então, é considerado, sim. E é permitido, desde que descreva. Ok, não, justamente, obrigado aí. É que eu simplesmente o que queria era mais, eu sei que tem alunos que estão acompanhando, e era chamar um pouco a atenção sobre isso, não? Porque, olha, deixar de fora conhecimento, porque o que interessa é procurar onde está o conhecimento. Parte-se da base que é só, digamos, aquele que está acreditado por referir de revistas de alto impacto, que são os que estão credenciados, etc. Só que também existem outros referis que são, digamos, de categoria, que são bancas, não? Por exemplo, no nosso programa de pós-graduação, uma exigência para integrar a banca é que os membros da banca tenham que ter um índice H da base Scopus igual ou superior a 5. Quer dizer que não é qualquer referir que entra a avaliar uma tese no nosso programa de pós-graduação. Por aí existem outros que colocam um nível um pouco mais alto, não? Quer dizer que são conhecimentos que têm sido manifestados em teses e que foram avaliados por referir, como bem mesmo você colocou, é algo tão novo que ainda não deu, não foi nem divulgado, ou demorou um pouco para ser publicado em uma revista de quartil 1, alguma coisa, ou de alto percentil, que demoram. Então, porque muitas vezes os nossos alunos, digo pela experiência, são autorizados para defender, uma vez que conseguem agrupar pontos por publicação científica, e uma outra exigência é ter submetido parte da tese em uma revista de alto impacto. Mas ele quase sempre faz isso no final, que já termina e vai autorizado a defender. Só que passa o tempo e isso ainda não foi publicado. E a defesa foi feita e foi aprovado e a tese está digamos, na biblioteca. E por isso eu acho que é importante saber que essa possibilidade existe. Evidentemente, como você falou, teria que colocar esse elemento. Eu diria que seria interessante uma espécie de complemento. Por isso é que você pode fazer várias, digamos, como vários filtros, etc. Ou você pode fazer várias, às vezes é interessante até não fazer todo de um golpe, senão você pode cruzar alguns elementos, quero literatura sobre tal coisa e tal coisa, depois sobre tal coisa e tal coisa, depois vai unindo. Porque às vezes, se se lança a procurar literatura ou publicação com todos os elementos que o pesquisador está procurando, vai recolher pouco. Aí o melhor, às vezes, você pega, que são eixos, vou a procurar tal eixo, de tal coisa, depois outro eixo. Já tem um doutorando que vai defender agora, em junho, ele precisou fazer 3 eixos para poder ter uma robusta, digamos, base de literatura pesquisada. Claro, ele está fazendo isso que vai ser avaliado por um professor
de Milão e outro de Valência, né? E ele precisou fazer isso. Isso colocou um pouco gruesa a tese dele nessa parte. Mas ele também, às vezes, cruza com eixos, porque, às vezes, em um único eixo, em uma única procura, talvez você não encontre muita coisa. E, às vezes, vai ter que fragmentar um pouco e depois ir cruzando. Só era esse complemento. A outra pergunta que eu tinha estava sendo discutida quando eu pedi a palavra, que era sobre a questão da inteligência artificial generativa, que cada vez estão sendo maiores, e foi muito bem colocada. Primeiro a pergunta que vi e depois a resposta, não? Mas mesmo assim, cada dia mais a inteligência artificial a generativa nos está surpreendendo com os avanços que tem. E até já existem discussões sobre até que ponto uma inteligência artificial generativa bem treinada seria capaz de fazer essa análise sistemática da literatura. Isso, eu, como a professora comentou, eu não vi ainda. Não vi ainda, mas a ideia seria estar preparados para isso, porque o mundo nos surpreende cada vez mais com o potencial dessas inteligências artificiais. Eram só essas duas questões. Muito bem, professor. Obrigado pelas suas colocações. Eu acho que são pertinentes, com certeza, como sempre. Só para o senhor saber, eu vou dar a gente fez aqui no dias 8 e 9, a gente trouxe o professor Ricardo Limonge, aqui na Univale, foi feito um workshop para o uso da inteligência artificial em pesquisa, né? E foi bem interessante, então, e isso vai ficar, tá sendo só editado, e essa semana já deve estar disponível também nos canais lá do PPGA e do PMPGIL, então depois também já posso passar para todos aí interessados em rever, quem não participou, né? Foi um evento interno, só para professores e alunos dos PPGs da Univale, e inclusive, professor, eu mostrei para o professor Ricardo Limonge que quando a gente estava nesse evento, eu recebi uma notícia sobre um grupo de pesquisa que usou essas inteligências artificiais para escrever vários artigos. Claro, eles avisaram os organizadores de um evento internacional, né, que ia ser feito, não falaram quais eram os artigos, e dos artigos que foram postos, um artigo, ele foi aprovado para a apresentação no evento, feito pela inteligência, com nota 6, que é a nota mínima para ser apresentado no evento. Então, olha só onde a gente já está. Depois eu posso até compartilhar aí com o senhor, para o senhor dar uma olhada na reportagem. Muito interessante esse ponto de vista sobre inteligência artificial. Claro que, como a gente aprendeu nesse workshop com o professor Limonge, que o senhor já participou da última vez com o nosso grupo de pesquisa, que também lá no nosso grupo, no nosso canal do YouTube, tem a gravação da mesma palestra que ele deu aqui para a gente no grupo de pesquisa, o Glaucia, bem legal também, só que foi mais profundo, que foram 2 dias, né, de workshop. E ele sempre fala que a inteligência artificial, ele é um assistente, né? Quem faz a pesquisa é a pessoa, porque e isso vai demorar um pouco ainda para mudar. Mas existem milhares de ferramentas para a gente usar, e realmente a gente está avançando bastante nisso. Legal, muito legal. Só fazendo também, adicionando um pouquinho ao comentário do professor Taboada, um ponto assim que os journals cobram, que talvez para nós é um certo desafio para a gente superar, é quando eles, ou pelo menos os revisores, exigem que a gente selecione journals que sejam do primeiro quartil, por exemplo. Aí nós teríamos que, a depender do tema, obviamente, da pergunta de pesquisa, trazer uma justificativa bem delineada por que nós consideramos a literatura cinza. E sempre os jornais vão bater, né, naquela, por que você usou, por que você considerou artigos que não são tão relevantes, ou enfim, né, publicados em journals de alto impacto e tal. Então, entra um ponto assim, é permitido, a gente precisa buscar, sim, com certeza, a depender do tema, a gente não vai ter tantos estudos liberados,
na literatura normal, e a literatura cinza vai trazer resposta, mas sempre lembrar desse ponto, né, de justificar bem certinho por quê. Porque é uma pergunta que vai vir, que os revisores vão tentar considerar se torna um desafio, né, para ter o artigo publicado em si. Eu acho que a Cláudia está com a mão levantada. Ela está com a mão levantada. Pode falar, Cláudia. Esqueci de baixar a mão, desculpa. Ah, tá bem. Obrigada, Gláucia. Valeu. Parabéns, querida. Bom te ver de novo. Bom, igualmente. Gente, indo para o final já, porque o nosso tempo está esgotando. Já esgotou. Um exemplo de um artigo na área da gestão, eu coloquei no slide, se vocês quiserem ver depois também, entrar nos pormenores do artigo. É um artigo publicado ano passado, 2024, considera greenwashing in the banking industry, vai aplicar o protocolo Prisma. Eu trouxe só alguns pontos, assim, o abstract, que eles trazem, que usaram o protocolo Prisma, onde coletaram, coisas assim bem básicas, e foi publicado em um jornal do primeiro quartil. Então, assim, para a gente considerar, eu analisei o artigo, li todo ele, para ver em que pontos eles realmente se reportavam ao Prisma e como eles fizeram. Eles fazem a parte do método, como eles buscaram as informações, eles descrevem como o Prisma, né, sugere que seja feito, desde as fórmulas de busca, isso o que é de praxe nos outros protocolos também, mas, assim, um ponto interessante, eles trazem uma tabela e eles não colocam sobre, por exemplo, registro do protocolo de pesquisa. Então, um ponto, assim, que eles citam sobre isso, sobre o desenho de pesquisa, o tempo que foi considerado, e aí entra o ponto, né, linguagem, artigos em inglês, outros estudos também vão trazer os journals, né, que foram considerados, quando não se considera, né, no caso a literatura CIS, aqui falando sobre só os journals, papers publicados em journals que são aceitos, enfim, mas nada demais, assim, que eu percebi. Nós poderíamos dizer, nossa, mas vários pontos do Prisma nem foram elencados. Talvez, mas foi um artigo que foi publicado, né, considerou Prisma, foi publicado num jornal interessante. Eles trazem o fluxograma detalhadinho, eles escrevem isso no método, né, porque consideraram um paper e não outro, mas, assim, nada de ademais que nós não poderíamos, né, considerar para dentro da gestão. Mas, lendo alguns artigos, alguns pontos só para finalizar. As dificuldades comuns para dentro da nossa área é a falta de registro de protocolo, nem sempre nós vamos fazer isso, ou fazemos isso, o que daria maior a abertura, né, para que outras pessoas pudessem ter acesso à nossa pesquisa e a confiança de que nós seguimos esse protocolo até o final. Critérios de inclusão mal definidos, uso incorreto do fluxograma, desalinhamento entre objetivos e métodos, é um dos pontos que precisa ser considerado. Mas entra uma outra curiosidade que eu diria, que uma das coisas que o Prisma vai comentar e sugere, que nós falamos já, é sobre o registro do protocolo. Mas aí vem a pergunta, espera aí, eu vou submeter a minha revisão sistemática para um journal. Esse journal trabalha com blind review, ou seja, eu não sei quem são os revisores não deveriam saber quem sou eu, quem é o autor. Como é que fica eu tendo uma revisão sistemática protocolada numa base de dados, uma base de pesquisa como a Open Science, por exemplo? E aí entra uma dica, né, que nós poderíamos considerar. Para superar o conflito, né, evite usar exatamente o mesmo título no protocolo e no artigo. Pode manter o conteúdo, mas reformular o título levemente. Isso pode ajudar a mascarar esse primeiro processo de submissão, né? Alguém levantou a mão, deixa eu ver aqui. Não? 5 minutos. Entrou, o professor pediu para entrar de novo. Ok. Se o periódico usa a revisão double blind, não mencione diretamente o número do registro na submissão, isso pode ser feito depois. Espere para incluir isso na versão final, após aceitação, isso é permitido por alguns periódicos, né? Então, são pontos, assim, interessantes, porque a primeira coisa que a gente poderia pensar, e que geraria dúvida
dentro da nossa área é esse ponto, né? Até que ponto eu poderia estar sendo anônimo nesse processo. Então, existem esses caminhos, né? Não usar o mesmo título, usar um título que não seja igual ao artigo submetido, e também espere para incluir esse número desse protocolo, né? Depois você pode informar isso, né, no decorrer do artigo, mas não informe, digamos, que você fez um protocolo, desenvolveu um protocolo, mas não informa o número do protocolo, né? São formas que ajudam a fazer esse processo do aceite, né, ao final. Gente, aqui fica uma figurinha para vocês. Nosso tempo está finalzinho aqui, mas para pensar um pouquinho sobre o trabalho dos revisores, pensar sempre sobre avaliação da qualidade metodológica dos estudos incluídos, é um ponto que o Prisma ele foca bastante. A qualidade das evidências, resultados, né, conclusão daqueles estudos que nós consideramos, por isso que acaba sendo um critério dos revisores, papers aceitos em periódicos de alto impacto, porque eles já passaram por revisão, né, passaram por alguém mais, pela revisão dos pares. Agora, aí entra nosso outro ponto, que nós já abordamos antes na literatura cinza, né, mas também considerar, né, qualidade das evidências. Uma sugestão para a triagem dos estudos, enquanto que antigamente nós tínhamos um monte de folhas para ler e tal, hoje nós conseguimos fazer essa triagem de uma forma mais rápida. Um software que eu recomendaria, que eu tenho usado, que é bem legal, é o Rayyan, esse aqui. Ele ajuda a fazer a triagem, você consegue classificar eles, os estudos, né? Consegue jogar ele para o Excel depois você ter o portfólio pronto. Então, ele ajuda bastante para facilitar o processo. E é isso, gente, em resumo. E as referências, que eu fortemente recomendo para quem quiser saber um pouquinho mais, que leia as referências que foram colocadas também. Muito bom, parabéns, Gláucia, muito legal a sua apresentação, né? Agora a gente vai abrir rapidamente aí para nossas últimas perguntas. Vamos ver se tem alguém que quer falar alguma coisa, e aí a gente vai finalizar. Está aberto aí as perguntas finais. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Para mim foi bem esclarecedor, eu já conheço o Prisma, já usei também. Inclusive, eu estou fazendo uma oficina com meus orientandos do PPGA e do PMPGIL, que está bem legal. E eu teria uma última pergunta, já que ninguém tem, tá? Lembra que eu sempre faço perguntas, eu sou bem... você falou uma coisa ali que eu achei bem interessante, que eu acho importante para os alunos. Tá? A questão das perguntas de pesquisa, né? Na verdade, a tua frase eu acho muito legal. E existe outra que se você fizer a pergunta certa, metade do trabalho está pronto. E se tu não souber fazer a pergunta, né, vai ser errado. Eu tenho duas perguntas que tu poderia compartilhar com os alunos. A primeira é como definir a pergunta, né, para essa revisão sistemática, e a segunda é quantas perguntas eu posso fazer. Uhum. Ótima pergunta, sobre a pergunta. Primeiro, eu penso, minha experiência agora, né, trazendo aqui, só é possível definir a pergunta depois que você já leu um pouco sobre a pergunta, sobre o assunto. Não tem como sair do nada dizendo, olha, eu vou estudar, no meu caso, né, que era choques exógenos. Primeiro, não sabia nem o que eram os choques exógenos, né, ou como que a literatura estava abordando o termo. Então, primeiro, sim, fazer uma leitura, digamos, a história da revisão narrativa, né, busca lá, geral, como que estão abordando o tema, como que os autores estão considerando, quais são os termos, porque eu preciso, para definir depois a forma, não preciso saber os termos, né? Então, faz uma leitura geral, vários artigos, eu geral digo, né, talvez ali um arcabouço, uns 15, 20 artigos, para poder ter uma ideia de como está acontecendo a coisa, isso, né, entrando no mínimo, nos pormenores. E sobre a quantidade de perguntas, olha, esse artigo, exemplo aqui que eu trouxe, teve 4 perguntas, e eles atenderam as 4. Nas que a gente fez, nós fizemos uma pergunta, 2 perguntas no máximo, assim, para dar mais foco.
Então, eu imagino assim, que não existiria uma resposta exata, né, para a quantidade de perguntas. Isso vai depender do assunto, né, que está sendo abordado. Sim. Uma dica que eu dou para os meus alunos sempre é, primeiro, defina um tema. E no segundo momento, né, para facilitar isso que tu está falando, né, dá uma olhada em alguns artigos de revisão sistemática de literatura sobre aquele tema, que ele já fez um resumo para você já, né? E aí você começa a ter noção, né, do que é primeiro a questão das definições dos termos, que às vezes são definições diferentes, né, para autores ou vamos lá, grupos de pesquisa diferentes tratam a mesma coisa de forma diferente. Então, tem que trabalhar muito bem para descobrir também qual é a tua tribo, né? Isso. Se tu pegar a tribo, por exemplo, de estratégia, tu vai pegar a tribo do Mitzenberg e tu tem a tribo também do Porter, né? E tem outras tribos agora que surgiram com outras vieses diferentes do Porter. Então, isso é importante, né? Onde eu vou me situar, né? E qual é a corrente que eu vou seguir, né? Isso também é uma coisa importante no início da pesquisa. Então, tema, busca um artigo sobre de revisão, que já traz um resumo para você daquela área. Eu acho que é um bom começo para começar a pensar em pesquisa. Eu tenho usado com meus alunos o Consensus. O Consensus tem uma ferramenta interessante que você coloca lá, por exemplo, uma pergunta ou um próprio... não é uma pergunta, como é que é o... Agora esqueci o nome. Robert, operador. Não é a palavra de busca. Você tem a pergunta de pesquisa e a proposição, né, que seria o... A palavra está um pouco na língua, agora esqueci. Que tu joga lá, olha só, tu joga essa pergunta, e aí o que ele vai te dar? Ele te dá um termômetro se aquela tua afirmação, ela tem futuro ou não, né? O ideal é que não, né? Ela não pode dar, ela vai dar sim, não e parcialmente. Então, o sim deveria ser pequenininho, ou seja, tu tem uma relevância naquilo, ou seja, tua preposição realmente ainda não foi pesquisado, vamos dizer assim. Entendeu? Então, tu usa a ferramenta nesse sentido. Eu acho que é interessante, porque a pergunta para mim, e eu faço meus alunos fazerem um resumo do projeto antes de fazer a busca. Então, eles têm que pegar essas questões de tema, o que se está falando, quais são as questões de pesquisa lá na revisão sistemática que o cara fez, quais são as perguntas que eles estão fazendo, né? Eu acho que fica mais fácil para te definir o caminho, né? Porque se tu não definir o caminho, tu não consegue chegar lá onde você quer, porque qualquer caminho segue, né? Eu vejo muito aluno perdido, né? Ele está pesquisando para tudo. Lembrando que nós estamos no stricto sensu, então a gente tem que pesquisar profundamente um tema, um fenômeno ou um problema bem específico, né? Quanto mais específico, melhor. Beleza? Isso mesmo. Isso aí, professor. Bom, Gláucia, então a gente chega ao final dessa nossa fantástica aventura aí no conhecimento do protocolo Prisma. Resumindo, o protocolo Prisma tem duas partes, praticamente, né? Que é o checklist e o fluxograma, que são importantes nesse modelo. Obrigado pela compartilhar o teu conhecimento. Eu aprendi bastante, eu sempre aprendo, na verdade. Eu acredito que o conhecimento ela é uma via de mão dupla. Ser professor, eu já estudei muito, pós-doc, e o que a gente percebe quando a gente estuda muito, né? Que tu não sabe nada. Praticamente, isso continua, é um processo contínuo, então nunca tem a terminar.
Gostaria de agradecer a todos, a professora Cláudia, que está aqui com a gente, o professor Taboada, que nos deu a honra da sua presença. O professor Taboada já é um decano da UFSC, meu guru também, meu professor aí, muitos anos, e ele sempre vem com as perguntas corretas, então tem uma experiência, assim, muito forte, muito profunda na pesquisa, e o que ele colocou, eu acho que a gente tem que levar para hoje também, né? Além dessa tua aula aí sobre Prisma, que a gente tem que estar sempre em busca do conhecimento, e o conhecimento ele só avança com as perguntas de pesquisa. Eu acho que isso a gente finaliza aqui com chave de ouro nosso evento de hoje, né? Obrigado para ti, obrigado a todos que participaram, que fizeram perguntas, que não fizeram perguntas, mas pelo menos estão aqui querendo aprender um pouco mais, tá, Cláudia? Fica aberto para isso. À disposição também ali, se tu precisar participar, quiser participar com a gente. A quinta-feira agora, né, lembrando a todos, a gente tem o Ciência e Negócio, às 17 horas, do nosso grupo de pesquisa, o NPP-LOG-I, essa semana também agitado o negócio, e a gente está trazendo aí um profissional bem experiente, que ele vai trazer a questão do Supply Chain Analytics, né, com uma ferramenta da Vendemia, que eu acho que é bem interessante para quem se interessar por isso, que ele faz uma ferramenta que vai mostrar aí o end-to-end da cadeia, como é que eles fazem a visualização e o controle dessa cadeia, né? Então, tá bom. Obrigado, Gláucia, pela sua disponibilidade. Obrigado, professor Luiz. Obrigado a todos os alunos, professores. Valeu pelo convite. Foi uma alegria poder estar com vocês também. Nós é que agradecemos, né? Foi muito gratificante, eu acho que de muito valor essa tua apresentação, tá? Eu vou disponibilizar depois eu mando para ti também o link para te acessar. Esse material vai estar disponível lá no próprio link, né? Então,